Oi. Bem-vindo, um prazer enorme falar com você, Maria. Olha que coisa boa. Olha, eu acho que Hum, eu já zerei todos os seus vídeos em Olha só, palestras. maratonou. Isso é, atualmente você e a Netflix estão aqui, ó, pau a pau. E aí a parceria ninja, né? Realmente. Maria, te É, chamando aqui hoje para conversar sobre esse assunto que a gente não para de falar, mas que eu acho que não se esgota, né? Que são as redes sociais e a pandemia. E o que eu queria começar te perguntando é o seguinte: a gente começou a viver uma vida meio projetada nas redes sociais, né? A gente começou a ter uma divisão aí da vida real para a vida virtual. E você acha que a pandemia acelerou esse processo de Matrix que a gente está vivendo? olha, talvez tenha acelerado por um lado, né? Mas eu desconfio disso, sabia? Por Eu quê? acho que muita gente já fala assim, bom, então tudo é à distância, a aula é à distância, reunião, trabalho, sexo, né? Praticamente. Daqui a pouco é comida, né? Que vai chegar Uhum. por pílulas que saem daqui, não sei como. Mas eu não sei se eu diria isso, que as pessoas estão muito mais. Tem dados sobre isso? O tempo que a gente fica na tela, sem dúvida, mas será que a gente está mais submetido às redes sociais agora? Olha, eu não sei se só as redes sociais, vou falar de uma experiência do que eu vejo ao redor. É tudo meio que por aqui, né? Eu fui abrir aqui a quantidade de horas que eu fico com o celular, sei lá, ligado, é assustador. Eu não vou nem falar que eu tenho constrangimento, um mínimo de Ah, constrangimento. fala tudo. Tá demais, Maria, tá demais. Aqui é sem censura. Olha, eu prefiro revelar meu peso do que revelar quanto tempo eu fiquei. Então, quer dizer que tá grave a situação, né? É. Você tá casada com isso aqui, né? Mas então, olha só, você pede carro por aí, você pede comida por aqui, você pede relacionamento por aqui, você fala com seus amigos, você faz amizade, é meio que tudo entrando por aqui. É claro que a gente ainda tem uma vida real, mas a gente não entrou numa divisão entre vida real e vida virtual? Ó, eu vou te dar um spoiler, que você tá me chamando, eu tô escapando, mas eu vou te dar um spoiler que é assim. Já tô falando isso, né? Enfim, que eu tô devendo terminar um livrinho para Todavia, que é justamente sobre esse ano estranhíssimo, peculiar e talvez, né, inédito, 2020. E a minha parte é um movimento psi, né? A ideia Uhum. acontece na nossa cabeça. E aí eu dividi o livro em 7 capítulos, já sei isso, e um deles chama exatamente Vida Online. E aí eu disse o seguinte, continuo acreditando, ela veio para ficar. Uhum. Ela veio para ficar e é isso mesmo que você colocou em poucas palavras. Eu até fiz uma espécie de uma semificção nesse capítulo, que a pessoa acorda e você vai no banheiro com o celular, certo? Te peguei. Porque aí você tem que saber o que te falaram, né? Porque você estava dormindo. Momento... Aham. olha que interessante o mundo que a gente vive. Quando você se desconecta da consciência e você mergulha, né, no inconsciente, no sonho, no teu universo subjetivo próprio, a tua individualidade mais plena, você acorda, você se sente sem roupa. Você pode até estar pelado, mas você precisa do celular. Você precisa saber quem falou e quem falou o quê, quem falou de mim, comigo, para mim, entre eles. Você está realmente conectado. Recolocou um umbigo, né? Cordão umbilical, Uhum. religou. Então a gente agora criou um cordão. Mas que loucura! Eu acho que a gente está vivendo essa loucura aí compartilhada. Eu acho que é uma loucura coletiva. Você... Eu acho um pouco loucura. Eu acho que não é um cordão. A gente não Aham. está fazendo, a gente está refazendo. Então a gente às vezes tem dificuldade para dormir, né? A Oh, gente
fala, ai, tem isso, aumenta muito. E mesmo a pandemia, e sobretudo a quarentena para tentar dar conta, você tem o quê? Milhões de aumentos de tudo, inclusive remédio para dormir e remédio para focar. Porque você tá, talvez, sem conseguir nem ligar muito bem, nem desligar muito bem. Você não Uhum. fica em paz com você mesmo, né? Você já tá ligado, você já tá nesse cordão. Então a gente está se amarrando, a gente está colocando corda. Tá, eu acho que a gente está se amarrando, acho que a gente está colocando corda, mas é inegável a quantidade de coisas positivas e a dinâmica que isso trouxe, de, enfim, só da gente estar aqui conversando, dá para mostrar o quanto isso pode conectar e fazer com que os nossos olhares cheguem a lugares mais distantes. Só que, Uhum, ao mesmo tempo, tem um outro lado, né? Que a gente está olhando para ele, debatendo sobre ele, mas o que eu acho da vida social, da rede social, é que a gente acaba criando, cada um de nós virou uma pequena revista, sabe? Então eu tenho a minha sessão de fotos, e às vezes a gente está chegando em níveis muito ridículos. Se você dá uma pequena distanciada e vai entender, as pessoas são muito repetitivas nos seus conteúdos, e parece que a dinâmica é boa que seja assim. E as pessoas dançando, fazendo umas coisas esquisitas. Por que a gente está chegando nesse nível de ridículo sem perceber o quanto pode ser ridículo? Se é que é ridículo. não, é ridículo. É ridículo e é empobrecido, né? É empobrecido, porque se fica todo mundo igual e se a gente repete, eu mesma já falei sobre isso, enfim, é uma pasteurização, fica todo mundo massificado. Esse é o melhor conceito de massa. É tudo muito parecido para virar uma massa que se amassa assim e faz uma coisa indistinguível, uma partícula da outra. Aí, é bom que seja assim, a gente faz assim e é bom que seja assim. Aí eu tenho essa pergunta: por que será que a gente se alivia tanto de estar escondido atrás do outro? Por que que é tão difícil você ser você mesmo e ser único? E eventualmente ser solitário dentre todos os outros, sabe? Por Por que que quê? você tá? Por quê, Maria? Me diga. Então, porque é isso mesmo, né? Porque isso é uma conquista. Isso é o difícil, você ser o que você é e você falar, tá bom. Você já foi? Você tem que ir para Paris e fazer a foto clássica da Torre Eiffel, ou vai para Itália e faz sabe, faz a gôndola, aí você vai fazer, aí vai todo mundo, todo mundo caminhando junto, né? Depois a gente acha que o outro é gado, não é? Eu Mas a acho. gente sempre foi meio padronizado, né? É, Bem antigamente tinham os cultos nas igrejas, todo mundo ali com seus padrões de comportamento estabelecidos. Teoricamente, a gente diversificou um pouco, não? é a modernidade que inventou essa ideia justamente de uma subjetividade única, singular, e que pode se desenhar para além ou para quem do que uma força transcendental desenhou para você, do que os deuses têm escrito nas estrelas ou nos livros, ou o conceito de destino. Quando você quebra o conceito de destino, né, e isso que está ligado à ideia de classe, se você é filho do rei, você não tem saída. Você vai ser rei. Uhum. Você fala, pai, não estou afim de fazer televisão, estou afim de ser artista, quero fazer cinema. Não dá, você tem esse reinado. Vai ficar nesse reinado sim. E não tinha muito saída, entende? Luís XIII, Luís XIV, Luís XV, até você cortar a cabeça de um, que foi o 16, e aí todo mundo fala, chega dessa história de rei. Chega dessa história de tradição. Antigo regime, ancien regime. Não. Agora é assim, todo mundo é livre, todo mundo é igual, e aí cada um faz o que quer. Desde que não enche o saco do outro, que não atrapalhe o outro, que não mate o outro, tudo bem. Mas, em princípio, aí você é livre individual. Conceito de liberdade individual. E de direito de poder ser. Acho que a gente conseguiu falar isso. Conseguiu desenhar, escrever na lei,
escrever na letra, mas a gente vira e mexe, você vê que engraçado o pêndulo da história. Ele começa a ir na direção de uma individualidade mais radical, única, singular, toin, oin, 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 volta, né? Volta e aí você fala, ah, então, ô, amiga, o que você está fazendo? Então vamos, o que você está, né? Qual é, enfim, tudo. Aí você tem um jeito de pensar, de vestir, de falar. Imagina que conceito incrível de moda. Mas você acha que o ser humano foge desse encontro com essa subjetividade dele e um bom lugar para fugir é ligando o celular? Sim, ligando o celular e mergulhando na massa, com ou sem celular. Acho que é justamente isso que a gente faz. A gente foge da gente mesmo. Acho que E assim, qual o preço que a gente paga? oi? Qual é o preço que a gente paga por isso? Ah, o que a gente está vendo por aí. Eu vou te dar nome, que é, ó, você sabe, mas ansiedade, depressão, angústia, insônia, compulsão, Votos equivocados. é, é tudo, né? Sofrimento nas relações, aí fica muito complicado saber o que a gente quer, o que eu quero, o que eu acho que eu quero, do que você quer que eu queira, que eu tô me vendo espelhado no teu olhar que tá pedindo para mim, e daí dá tudo errado, porque aí funda mais ainda o mal-entendido que já é da linguagem. Já é, a gente já não se entende mesmo. Aí imagina com esse monte de jogo, com esse monte de mal-entendido, e que eu tô achando que naquele dia que eu falei tudo que eu queria era que você me pegasse no colo e tudo que você fez foi sair blasé. Entende? Então aí você fala, oi, mas não é, não dá para ficar tão dramático. Agora o negócio não é mais blasé. Não posso ficar dando show aqui, fazendo, né? Então a gente está até na dúvida sobre como que a gente tem que sentir. Uhum. Imagina que coisa louca. Não é nem, a dúvida não é nem sobre o que expressar, né? Assim, do universo do privado para o público. A gente está tão. O efeito disso tudo que a gente está conversando é tão profundo que a gente tem dúvida do próprio espaço que antigamente chamava privado. Isso, essa subjetividade privatizada, individual, singular, até ela está em crise, porque eu já me perdi. Eu nem sei se eu quero ou não ficar com você, se eu quero ou não, se eu votei nesse cara porque eu odiava o outro ou porque eu amo ele. Ou por que que eu odiava o outro? Eu nem sei se eu odiava o outro porque eu lá conhecia ou porque fizeram a minha cabeça para eu odiar aquele ou para eu amar esse. Então, o que é que eu penso? Você Tô acha que a gente começa a pensar em termos de grupo, assim, a gente perde um pouco essa individualidade do nosso pensamento? Porque, por exemplo, tem um novo daqueles medos, FOMO, HOMO, não sei quais são, tem o FOPO agora, que é um medo sobre a opinião dos outros, sobre a opinião de ser cancelado, o medo de É, ser cancelado. Perfeito, Olha bem que engraçado, né? Então, isso É, acontece muito, né? O cancelamento é um linchamento virtual. é, é, bem, é isso aí. Se a gente vai falar disso, aí a gente está perdido, hein? Aí a gente está correndo risco, mas vamos. Vamos! O Tudo, importante é saber onde a gente está pisando, não? tudo que é arriscado, digamos que é mais interessante, não é? Então, assim, ó, é tão difícil isso, porque o que é cancelar, né? Eu diria o seguinte, do ponto de vista analítico, clínico, a gente, quanto mais você cancela, quanto mais você bloqueia, quanto mais você diz aqui não, não pode, não quero saber, o que o psiquismo faz? Quanto mais você recalca, vamos usar um termo mais técnico, né, que todo mundo conhece, quanto mais você trava e recalca, o que acontece? Aqui, ó, a representação tem força, ela pulsa, porque a gente é pulsante. E aí você vai fazendo isso, você está só conseguindo, sabe quando você vai fazendo muita força para deixar comprimindo a força, ela é a seta, né? Você vai estira, puxa, né, a flecha, porque aí ela vai longe, tem o retorno do recalcado.
Quanto mais você reprime, mais vai vir com tudo. E aí tem uma... Isso é a lei 1. Regra 2. A violência do recalque é proporcional à violência do retorno. A violência e a alienação. Quanto mais estranho o mecanismo que você fez para se esconder do que você estava tentando pensar, sentir, saber, mais ele vai voltar. Eu estou vendo aqui, ó, sem querer, a volta do cancelado. Quanto mais você faz isso, ele volta com uma violência e de uma maneira que você não compreende. Se você não escuta aquilo, ele volta mais sintomático, mais louco. Isso é loucura, isso é o surto. O surto de loucura, assim, estão me perseguindo, estão me invadindo, um surto paranoide. Estão entrando na minha casa, querem me pegar, tem espiões da KGB, porque o Putin, porque a China, porque a vacina chinesa, porque o vírus está entrando em mim. Então, assim, aí a pergunta nossa é a seguinte: qual é a ideia que era tua, que você não conseguiu bancar ou pensá-la, elaborar, subjetivar, mastigar, que você teve que pôr fora para ela entrar pela janela? Você jogou ela embora, ela voltou, porque ela está pulando a janela para entrar na tua casa. Então, Mas assim, o que faz com isso quando a ideia não é boa? Por exemplo, a gente vive num país racista. A pessoa não tem que... Se a pessoa se a pessoa é racista, ela não tem que recalcar esse racismo de qualquer forma? essa é uma ótima pergunta, porque assim, vamos pegar o racismo, vamos pegar o machismo, vamos pegar o fascismo, vamos pegar... A homofobia? Isso aí assim, eu diria que tem dois eixos para trabalhar. Muito boa essa pergunta. Um é o seguinte: você coloca a lei. A lei vai colocar um limite, uma fronteira que está aqui. Não pode matar, não pode roubar, não pode discriminar, homofobia é crime. Ao mesmo tempo, não é cala a boca. É assim, não pode, é lei, tem punição, mas ao mesmo tempo eu quero te escutar. Porque, ó, é o seguinte, você sabe que você pensa que o homem, ele é superior, assim como o branco, e tem a supremacia branca, e a supremacia patriarcal, e a supremacia de classe, mas, na verdade, isso foi construído no século tal, por personagem tal, com figura tal. Deixa eu te mostrar uns quatro. Então, assim, eu não vejo outra saída sem ser a simbolização, sem ser circular a palavra. Porque se você cala a boca da galera, e a gente calou, vai. A nova república fez isso, fez um novo pacto social, uma nova constituição, vamos lá. Então, agora é isso. O Brasil está dentro, né? Está tentando, em desenvolvimento, com uma proporção continental, com grana, com possibilidade de se modernizar, então vamos para o primeiro mundo, combinou? País em desenvolvimento, vamos. O que acontece? A gente não elaborou nada, não discutiu nada do que a gente fez, do que a gente pensou, e agora, ó, o retorno do recalcado aí. Plaquinha, AI-5, por favor. Né? Racismo. Então, assim, oi, como é que a gente terminou a escravidão? Como é que foi? Tem gente que estuda isso bem, né, e vai dar aula fora daqui. Tanto Silvia Almeida, ou a Lília que seja, ou, né, um monte de gente branco, negro, azul, muita gente que pesquisa isso de várias cores, tá tentando entender por que a gente não consegue pensar que a gente é racista, sim, e que a gente terminou a escravidão atrasado e de um jeito muito meia-boca. Uhum. Fez menor divisão de nada, nem de terra, nem de casa, nem de mercado de trabalho, nem de educação. E a gente simplesmente pegou uma galera gigantesca, travou aqui, foi subindo o morro e agora a gente não sabe nem o que tem no morro, no Rio de Janeiro. Então, a gente nem entra, porque tem um estado paralelo, que agora chegou no estado central. Então, é Uhum. uma máfia que você fala, como? Como é que eu não... Peraí, o que está acontecendo no Brasil? Não estou entendendo nada. O Brasil está, né?
E sim, a gente não está entendendo nada, mas se você para e começa a escutar esse ruído de fundo, esse daí, que é o tal do recalcado, aí você fala, nossa, é claro, né? Faz sentido, é coerente. A gente vai dar uma dizimada em índio e floresta, passa uns séculos, dá uma dizimada em negro, passa uns séculos, e a nossa vida ela é sempre militarizada. Mas, ô Maria, como é que faz quando a gente vive em bolhas, em grupos, onde as pessoas enxergam a vida de outra maneira? Por exemplo, tem gente que acredita que a Terra é plana, agora, nesse momento que a gente está vivendo, né? Aqui, século XXI começando, e a gente voltou para isso. Como é que a gente faz para... Porque eu entendi de tudo que você falou que você tem que oferecer escuta. Como é que você oferece escuta para quem, do nosso ponto de vista, está alucinando? Não quer escutar, né? Você escuta o Não quer delírio. escutar. Você escuta o delírio. Aí eu digo, ó, quando a gente recebe, né, na clínica, a gente escuta esse tipo de delírio, o que que você tem para escutar? Você escuta, mas eu não falei só a gente escuta e a gente fala, né? Então vamos devagar, porque aí a gente vai ficar escutando, vamos escutar esses delírios. E ao mesmo tempo você vai fazer o quê? Outra educação na escola, muda o livro, vamos mudar o livro, vamos. Aí essa é a grande discussão, o que falar? Porque eu vou falando. O meu estilo, você está vendo qual que é, acho que é parecido com o seu. A gente vai falando, não é isso? A gente gosta, e a gente vai conversando, e a gente não está infeliz aqui nem sofrendo, não é? E a gente vai aprendendo e vai tendo insight. Então tá bom, vamos falando. Agora, como é que a gente vai falar para muitos milhões de pessoas e eventualmente bilhões? E agora, atualmente, toda essa lógica do cancelamento, inclusive, está dentro de uma enfim, a partir do momento que a gente fala para a modernidade, né? Ó, todo mundo é igual perante a lei, todo mundo é sujeito, que é essa virada moderna, o século XVII, XVIII, então tem muita falação. Se tem muita falação, muita gente fala e é autor, ao mesmo tempo tem uma disputa para o lugar de colocar essa fala em jogo, certo? Isso, enfim, não é de agora, não é 2020 que está acontecendo esse tipo de disputa. É a própria modernidade que já faz com vários mecanismos isso. Mas aí, tudo bem, a gente sabe disso, a gente não vai se furtar o debate. Então, por exemplo, vamos discutir as leis que fazem as diretrizes e as bases do currículo. Tem siglas, tem letras. Como é que a gente ensina para as crianças o que é Brasil? Foi descoberto? Como assim foi descoberto? Então, assim, teve um navio que veio ali da Torre de Belém para cá, é fato. Mas teve muita história. Então, a gente vai começar a contar a história das Américas quando? Há 16 mil anos, quando talvez tenha sido povoada a pé, porque o Sapiens nasceu na África. Então, vamos fazer a história dos Sapiens. Vamos fazer, tem 100, 200 mil anos. Então, vamos colocar qual é a história das Américas e o que tem a ver com a Europa. A gente está fazendo isso. Toda a lógica decolonial, em alguma medida, é isso. Falar, nossa, a gente ficou aqui uns 2, 3 séculos colocando o centro do mundo, inclusive no mapa mundi, como a Europa. E você sabe que o desenho do mapa mundi que a gente aprendeu na escola, a proporção da Europa é muito maior do que da realidade? Não, não sabia. É, Jura? tem a Eurásia, a Europa é um pedacinho. Então, ela está fora de proporção. O mapa mundi que a gente trabalha, ele é equivocado. Ele está errado na proporção, fora que é pegar uma bola e colocar em 2D, num plano, né? Já está. Mas assim, tem pessoas que inventam outra maneira de fazer essa representação. Por exemplo, fazer o mapa mundi um cubo, assim, uma bola que você monta e que aí você pode ir como se fosse uma formiguinha, né? A formiguinha vai andando aqui para cá, vai para o polo, vai para cá. É essa ideia de bola e uma multiperspectiva que eu acho que a gente tem que começar a ensinar e a pôr na nossa cabeça para pensar assim. Porque aí as lógicas
binárias, hierárquicas, elas vão dissolvendo cada vez mais. Entende? Todas elas. Macho, fêmea, branco, preto, rico, pobre, bonito, feio, enfim, gordo, magro, o que você quiser. Porque, escuta, é uma bola. É uma bola. Se você precisa que a Terra seja plana, se você precisa se apegar aos seus sentidos, eu entendo. Mas a gente está falando aqui de um paradigma, assim, a gente já inventou instrumentos. E já faz milênios que a gente começou a observar o céu e a gente deduzir isso. Então, tudo bem, você quer se apegar ao seu corpo? Você quer se apegar ao que o seu olho vê? Porque o terraplanismo é isso, né? É uma crença radical na sua sensorialidade. É o seu olho, você vê o horizonte. Então, você precisa acreditar exatamente no seu olhar, senão você duvida. Sem a sua corporeidade, você não consegue pensar um conceito. Tudo bem, falta de escola. Isso é Piaget, isso é epistemologia genética, lembra? Como é que a gente vai, a formação da inteligência na criança, a formação do raciocínio? A gente começa muito no corpo, aí a gente vai para esquemas mais concretos e depois vai para esquemas abstratos. Aí um menino de 5 anos não consegue ler um livro de filosofia. Por mais que ele, vamos dizer que ele é brilhante, ele aprendeu a ler. Ele consegue ler a vovó, levou a Chapeuzinho no bosque, eu acho que nem levou, né? Acho que a vovó deixou. A Chapeuzinho foi em busca da vovó. Mas tudo bem, pode ser uma releitura. Mas aí você vai lá, vamos lá, porque a filosofia do direito, porque o Hegel, porque o sujeito na clareira, o Heidegger e tal, fica abstrato, fica uma coisa que não entra na sua cabeça. Então, você precisa de muita escola, muito, assim, descobrir a alegria que é o raciocínio conceitual. Para mim, eu não consigo pensar se eu não tenho algumas categorias, que elas não são tão difíceis assim. Eu consigo falar em vovó e chapeuzinho, claro, mas eu também consigo falar em sexualidade, erotismo, infância, o bem e o mal. Eu consigo, né? A gente consegue falar em conceito, e que maravilha! Que ferramenta incrível você poder deixar sua cabeça sair da terra e poder se colocar fora do seu corpo e compreender que você está num imã chamado terra e você é um alfinetinho de pé nesse imã. E é isso, que se você cai, você deita, você tem que fazer força para ficar de pé. Se você perde a consciência, você não fica de pé, porque o imã é a terra e imã. Então, é isso que é a Terra redonda. É isso que é entender o que é o universo. É você também sair do eu, fazer um movimento de transcendência do próprio eu e da própria sensorialidade do seu corpo, dos seus sentidos. É Mas você possível. acha que a internet ela pode ajudar no desenvolvimento desse pensamento ou a gente volta para um lugar meio Eu tô terrível hoje. Me ajuda aí. Estou te ajudando, maquineísta. Exatamente, eu estava no caminho certo. Enganando. Você acha que para onde a gente tem de ir? Porque ao mesmo tempo que a gente tem essa internet polarizada, a gente também tem uma explosão de diversidade. Você entra em muitas. Você hoje em dia fala sobre o conceito do corpo gordo, você fala sobre um monte de minorias que antes não tinham voz. O que você acha? Eu acho exatamente isso, que porque a gente está abrindo o leque, indo para a diversidade e ampliando essa ideia de direitos de todos os sujeitos, independentemente de qualquer atributo, todos os humanos são sujeitos, são iguais perante a lei, tanto faz se você é mulher, você pode sim ir na escola, você pode sim ser proprietária de terra, né? Você pode ser gordo, você pode ser magro, você pode ser o que você quiser. Quando a gente amplia esse conceito, quem estava no território diminuto de poder ser sujeito, de poder ser alguém e ter direito, vai
começando a ficar desconfortável, está sendo cercado. E está falando, peraí, eu sou macho branco alfa sim. E máscara é coisa de viado. Então, é um grito de desespero. Por isso que eu digo, ó, eu fico triste, eu leio jornal, eu leio vários jornais, eu leio um monte de coisa. Às vezes tem dias que eu fico deprê. Esses últimos dias, claro, essas queimadas é mais que deprê, né? Consegue chegar num lugar de melancolia e num grau de destrutividade que você fala, meu Deus do céu, quando é que quem tem poder de barrar isso vai conseguir acordar e ter a coragem de barrar? É muita covardia, é muita miséria moral, é muita fraqueza. Isso me dá muita aflição. Mas, enfim, tirando esse meu pequeno lamento aqui, você me perdoa, mas fora isso, assim, a curto prazo a gente se ferrou, com certeza. Isso daí é. Mas você acha que esse delírio ainda vai seguir em frente? Porque esse delírio pode ser muito perigoso, né? Mas eu digo o seguinte, a gente agora, hoje, ó, 2020, tá complicado, mas a longo prazo não dá. Sabe por que não dá? Porque assim, a Terra não é plana. É simples assim. O homem não é superior à mulher em nenhum ponto de vista, nem do corpo e do esporte. Porque você lembra que coisa maravilhosa aconteceu daquela menina que pegou a maior onda? Aham, a Maia. A Maia. Então, assim, escuta, até o mito das Olimpíadas separadas, né, para os homens e para as... Claro, tem uma diferença de tamanho, de massa muscular, de força e tal, mas ela é menor do que a gente imagina. Ela é muito menor. Isso, né, como diria um livro da Maria Rita Kell, para falar disso, a mínima diferença. A diferença entre os corpos ou os sexos ou gêneros, ela é muito, é assim, é uma ponta de um cromossomo, sendo que você tem 46. Então pensa bem, né? A gente sabe disso, são 23 pares e tem uma diferencinha ali, XX, XY. Então tem uma perninha menos o material genético dos machos. Ok, eu não sou geneticista, eu não entendo muito bem, é muita proteína, eu só sei isso. É muita informação, então é muita coisa que está em jogo. Mas escuta, muito menos do que a gente acha. Para fazer maratona, para correr, para surfar, para fazer matemática. Então, assim, preto, branco, escuta, como assim? É humano, humano, ele é, ele é interessante nessa diversidade. Ele opera melhor na diversidade. Aliás, não é humano, a natureza opera melhor na diversidade. É muito mais riqueza, metros cúbicos de floresta, do que metros quadrados de soja. Tem muito mais riqueza embutida. A gente tem que saber ir lá pesquisar. Tem químico para fazer remédio, para fazer terra, para fazer pele, para fazer robô. Eu nem sei. Não sei porque eu também não sou bióloga botânica, não... mas escuta, o mundo inteiro tentando entender os sistemas complexos. Isso é o século XXI. É, é toda a engrenagem. A gente tem máquina, a gente tem computador, altíssima potência para juntar todos os dados. É isso que está acelerando a vacina de Covid. Então, assim, não é só uma curva, são 1000 curvas demográficas, epidemiologia, demografia. Então, o que que é? É velho, novo, é gordo, é magro, qual é a pressão? Tem tantas variáveis. Vamos botar no modelo, vamos fazer a modelagem matemática com 500 variáveis. Então, a gente tem máquina para fazer isso. A gente vai decifrar uma floresta. Então, calma. Não precisa destruir, não precisa achar que você tem que transformar tudo isso aqui, que é uma riqueza, nessa planificação para conseguir o quê? Uma commodity de US$ 40? Não. Mas aí, isso que me dá tristeza, porque é como se uma parte, né, da mente
humana, uma parte da mente das pessoas, da população, ela tivesse podendo pensar isso. E uma grande parte está em outro lugar que está só podendo pensar outra coisa. Mas Está só a aí. gente como humano é viável? Porque eu sei que a gente já está um tempinho aí, né? Então, viável um pouco a gente é. Mas esse impulso violento que a gente tem, é, isso, isso é perigoso, né? O nosso próprio impulso violento, o nosso próprio impulso destrutivo. A humanidade, o ser humano é destrutivo. O que a gente vê também, essa destruição, é responsabilidade nossa, assim, nossa da humanidade, né? Sim, sim. É perigoso, é. Então, assim, você fala para mim hoje, será que a gente vai conseguir se destruir ou destruir o ecossistema de maneira tal que a gente destrua a vida no planeta ou a vida humana ou a vida humana para grande número? Eu diria sim, não vejo por que não. E tudo bem, no final, né, como diria quem, no final, we'll be all dead. Todos nós estamos mortos. E no final, para além das economias agora já, mas assim, a gente vai estar, até o universo vai estar morto, né? Fiquei muito impressionada com uma astrofísica que pesquisa isso. Olha bem, objeto de pesquisa é o fim do universo. Não é o Big Bang, não é a explosão, não é o início, né? Há 13 bilhões de anos, enfim, é quando que vai terminar, porque ó, houve a explosão, tá vindo e tá espalhando essa energia. Tá espalhando, então tá esfriando. As coisas estão se afastando, é como se as nossas moléculas, é que a gente é uma poeira, né? A gente é assim, ó, essa é a nossa vida. Mas se a gente vivesse muito tempo, daqui a pouco a gente já está espalhando aqui nessa tela, né? As nossas moléculas, Ai, que tá. loucura. Mas é isso, então, aí qual é a teoria? Ah, a teoria de como vai terminar o universo. Pode ser porque está esfriando muito, pode ser que ao fazer esse movimento você cai no buraco de matéria escura e chupa, é um aspirador, a matéria escura chupa a matéria e vai indo. Então, assim, no final, a gente tem que trabalhar com a ideia de luto da vida. Só que a gente mesmo provocar isso é uma defesa, né? A destruição, o ódio, a raiva, o ataque é uma defesa. Qualquer ser vivo tem, só que a consciência no humano, ela ajuda, sem dúvida. Se existiu a consciência, é porque ela deve ter uma função de manutenção da vida, ela deve ser adaptativa, mas ao mesmo tempo, ó, tum, 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 a gente talvez faça, a imagem que me vem na cabeça ultimamente é a Ilha de Páscoa, sabe? A Ilha de Páscoa. Uhum. Então, assim, eu não fui para a ilha propriamente, mas já fui para o Chile. E em qualquer lugar eles vendem, né? E tem museus e tem réplicas daquelas figuras enormes, imensas. Então, aquele desespero do homem de se comunicar com outro lugar, de estar em algum lugar, de querer um mais. A gente quer sempre um mais, a gente quer estar mais alto, quer ter mais dinheiro, quer ter mais poder, quer alcançar mais os deuses, quer fazer mais. E aí a gente foi, devastou uma ilha. Como era uma ilha, foi didático para a gente. Aí a gente viu que a gente sim pode ter cultura, porque tinha vida, tinha cultura, e a gente destruiu o ecossistema que preservava aquela vida. É um pouco misterioso ainda, mas já tem muito estudo, muita pesquisa para saber o que a gente estava fazendo com aquele pedaço. A Terra é uma ilha. A Terra é um sistema, ele está em comunhão com outros sistemas, o sistema solar, enfim, a Via Láctea, o universo inteiro, mas por hora, enfim, o melhor que a gente pode fazer é pegar metal na Lua. Jura que é isso que você quer fazer mesmo? Pegar metal na Lua e metal em Marte para fazer, para ficar mais rico e para fazer mais computador?
E o ser Então, humano é meio porco, né? Que você já parou para pensar que todas essas é, viagens espaciais vai jogando um bando de lixo ali no fora, fora isso. Então, satélites, já tem uma poluição para além daqui. eu vou te falar, eu fiquei chocada. Fui levar meu filho para ver, ele gostava muito dessa história e a gente foi ver a NASA, que era, nossa, porque, né, camiseta, Marte 2050, missão, aquela coisa de um ser humano que está em formação, que tem a consciência que o universo é maior. Tem a consciência que você é um pedaço e o planeta, enfim, o universo é muito maior. Eu achei importante, achei relevante, falei, tá bom, vamos ver isso, eu quero. Aí tinha uma sessão que era justamente isso. Então, assim, a gente consegue fazer uma coisa maravilhosa que é decifrar isso, respirar num lugar irrespirável que a gente não tem sistema, então é apaixonante. Eu adoro a mente, claro, é o meu trabalho, mas eu adoro a mente do ponto de vista também cognitivo. A ciência, o poder pesquisar, o cara tem ideia. A menina do figurino, que monta o modelo para você conseguir sair da sua nave para pisar na Lua e como é que ele tem que ser para você se movimentar. Nossa, é genial. Adoro a inteligência humana. E aí tinha uma outra parte que é aquele monte de lixo, e as intrigas, e as notícias, que nem agora, né? Que deve ter assim uma disputa por essa tal dessa vacina, ou dessas Uhum. vacinas, e as mentiras, assim, os roubos, e as espionagens, e os assassinatos. Então, assim, tem um lado B. O lado B da história é um lado sensacional, não é? Porque aí a gente é porco, a gente é invejoso, a gente é falso, a gente é uma farsa, a gente finge que sabe e não sabe, a gente é mentiroso. Eu vou te falar, a gente é isso aí que eu estou lendo aqui, a gente é podre, mas a gente também é gênio, né? É gênio, porque você vai pensando, você vai descobrindo, você vai experimentando. Então, assim, não tem outro jeito. Por que que eu acho que assim, eu espero que a gente não vá, os surtos de loucura, como agora a gente está vivendo, eu espero que ele vem com força, né? Fogo, que nem é o fogo que veio e destruiu o Museu Nacional, está destruindo natureza e cultura. E talvez não dê tempo, às vezes me dá essa angústia, né? Essas matérias, ai, a gente está perto do ponto de não reversão da Amazônia. Enfim, a Europa já fez isso. A Europa já fez isso com o lugar dela, né? E precisou fazer e não sabia, enfim, tem a riqueza dela de outro jeito. Mas, de qualquer maneira, agora, será que a gente vai conseguir parar isso, usar nossa inteligência e entender que a realidade é soberana? Porque a gente pode ficar nessa fantasia. Você pode falar, a Terra é plana, algumas pessoas são superiores, Deus quis isso, Deus mandou aquilo. Sim, a realidade existe. Dois, a melhor metodologia até o momento para decifrar a realidade é a metodologia experimental. Você tem que experimentar. Não tem saída, não dá para você falar, sou contra a ciência, a experimentação, a universidade, vou cortar verba. Não dá. Você pode fantasiar isso, e tudo bem, vem aqui que eu discuto. Aliás, a minha parte da tarefa é essa. Mas dá um atrasão na gente isso, né? Em que se Gasta um tempo, né? dá um atrasão na gente, em que sentido? Fala mais. Ai, ter que ficar esperando o pessoal redescobrir que a Terra não é plana, que se colocar fogo no Pantanal vai queimar, vai matar. Essas coisinhas básicas, sabe? Que a gente, com o mínimo de sagacidade, entende. Dá muito trabalho. Eu quero te fazer uma pergunta que é o seguinte: Dá uma você acha que a gente corre o risco de perder o nosso lugar de poder para a inteligência artificial? Ou a inteligência artificial não vai dar conta da gente, vai precisar de uma terapia artificial?
Sabe que os caras já estão inventando, não artificial, mas com inteligência artificial, né? Com AI, inteligência artificial, você sabe que tem várias profissões que vão cair, né? Porque A, aí. a de psicanalista? Ah, é, sabe por quê? De psicanalista eu não sei, mas assim, as terapias em geral. Porque, ó, pensa, e isso que é o Watson da IBM, né? Ou, assim, a O grande que é o Watson da IBM? Fala aqui pra É um, gente. Não é um sei. supercomputador, é um Ah, supercomputador que está tentando testar vários sistemas. Ainda é muito tosco e a cabeça do humano ainda é, por enquanto, ainda está levando. Mas, por exemplo, para jogar xadrez, a cabeça do humano não está indo, né? Já tá, a máquina já está na frente, né? Porque ela consegue fazer os vários casos. Para você entender medicina e diagnóstico. Aí vamos dizer, aí você nasceu um bebê, você já tem um chip, já está lá implantado, tudo que ele fez, tudo que ele passou, todos os exames, e em tempo real, o que está acontecendo? Vai ser muito difícil a gente morrer de câncer, porque começou a vir uma célulazinha que está replicando errado aqui, meia dúzia, você vai lá, detecta, manda informação, já destrava. E o sistema de reprodução celular não vai ser mais tão assim uma coisa que a gente não entende muito bem, que é uma grande chave misteriosa da vida. Não, a gente já decifrou, a gente vai lá, abre essa, tranca essa, trava aquela outra, tudo com chip. Então, o que é a sua mente ou a minha mente para chegar uma pessoa e falar, então, minha história é tal, doutor, estou com uma dor aqui, uma dor ali. Não faz sentido. Nas terapias essas mentais, enfim, é a mesma coisa. A ideia dos caras é fazer um programa tal que você vai lá falando e ele já tenha todos me conta um pouco da tua rotina. Isso me é o fala da sua mãe, me fala do seu pai, que a culpa já sempre tá fala ali, tudo. né? Ou assim, que hora você dorme, o que que você come, qual que é o teu problema, você tem medo de avião, então tá. Para fazer essa junção que se deseja muito e que a fonte de uma das fontes de ouro do futuro é juntar a uma neurobiologia com comportamento, né? É isso que a gente quer. Os psicotrópicos já estão tentando fazer isso. Dá uma fluoxetina, dá um Prozac. O que é um ansiolítico? O que é um antidepressivo? O que é um neuroléptico? O que é dopamina? Então, você está já tentando pegar essas suas moléculas e falar, bom, se eu diminuir aqui esse neurotransmissor, eu vou ter um pouco mais de alegria, um pouco mais de tristeza, um pouco mais de raiva, um pouco mais de... Então, eu diria que essa pergunta é uma ótima pergunta. Agora, aí tem essa diferença, né? Uma coisa é você fazer os cálculos muito rápidos, e a máquina faz cálculos rápidos. Isso é o xadrez, isso é a medicina, isso é uma certa terapia cognitiva. Agora, e a escolha? E a escolha ética? E a postura do seu desejo? Isso é psicanálise. Então, assim, não é só conhecer a história das células do teu corpo, é te colocar diante de encruzilhadas na vida que não é uma questão de cálculo, nem de cálculo utilitário. Eu caso com a moça pobre que eu amo, ou eu caso com a moça rica que eu não amo muito? Tudo bem, pode ser um cálculo utilitário, vai para a moça rica, tudo bem. Só que aí eu vou complicar o teu problema. Mas e se com a companhia da moça pobre você ficar mais feliz e essa felicidade te der uma criatividade tal que você vai começar a sua startup e daqui 10 anos você vai ser o triplo de rico do que a noiva rica? Compreendeu? Então, assim, por isso que eu acho que a inteligência artificial ela veio para ficar, sem dúvida. Mas a condição humana diante da sua potência ou impotência, da sua destruição, para juntar o que a gente falava, ou da sua posição diante do seu desejo, isso a gente não vai conseguir tirar. A gente não vai ter inteligência artificial de outro que vá conseguir tirar o lugar da gente. Então, eu acho que esse tipo de fantasia e esse tipo de medo e esse, né, quase ficção científica revela muito mais
para voltar ali no início, as nossas velhas estratégias de destituição de si. Você vê como bobeou, você fala, ah, tá, então pensa por mim, máquina. Você está pedindo isso, você fala como se fosse um fantasma que te atormenta. Ah, tá, vão invadir, vão me dominar. Mas você está vendo? Você consegue escutar que no fundinho desse som tem um pedido desesperado. Ah, vem aqui me dar um alento e me domina um pouco, que está um pouco complicado. Eu tenho que tomar 4 microdecisões por segundo. Até se eu vou ou não olhar esse e-mail agora, ou se eu vou comer, ou se eu vou fazer essa ginástica, ou se eu vou continuar esse papo, ou se eu vou ter que comer agora que eu estou tendo que viver nesse espaço de 10 metros quadrados. Então, Por que que a gente é assim, Maria? Quem eu, inventou isso, inventou meio mais ou menos, hein? Desculpa Deus, mas... Ou não contou por que que inventou assim, né? eu vou te falar, eu adoro essa pergunta, tanto que o meu trabalho inteiro é assim, que é isso? Que porra é essa? Em bom português, né? Como É o é que famoso que porra é essa? como é que a gente como é que a gente é o que a gente é e faz o que a gente faz e pensa o que a gente pensa, né? É isso. E o mais interessante é um a um. Até dar uma liga no grupo, né? Até você ver movimentos dessa manada. Todo mundo vai para a rua, todo mundo vai para casa, todo mundo ama aquele, todo mundo. Mas o pior é que é tão singular, né? É tão profundamente único, cada um na sua análise, cada um aí no Que nem seu digital, né? é assim, é só você. Então, eu acho que a gente pode ter uma pequena esperança no sentido de poder esperar construir coisas muito inusitadas que a gente não está conseguindo ver agora, porque a gente está no ápice da destruição. Tá no, tá, eu acho que é a textura, né? Pelo menos a que eu sinto agora é essa grande textura. Você viu aquele documentário, O Dilema das Redes? Porque você falou que já está no auge da destruição. E lá, que é o documentário que está todo mundo conversando sobre ele agora, em algum momento alguém de lá sugere que no rumo que a gente vá, por conta das redes, essa pessoa visualiza a guerra civil. O que você acha desse comentário? O que você sente a respeito? Você viu esse documentário? Eu vi. E eu te digo o seguinte, ó, será que a gente não está há muito tempo, todo mundo, em guerra civil, né? Uau! Porque assim, vamos pensar o índice de violência do Brasil, né? Pré-pandemia, a gente pode juntar a pandemia, não é? A história, que já tem o número de mortos já passou do dobro do número de mortos no Paraguai, está chegando a 3 vezes o nível de mortos da Guerra do Paraguai. E o número de mortos na violência no Brasil é maior do que a Guerra da Bósnia. Eu estou te dando uma guerra que era interna, que é a Iugoslávia, o desmonte da Iugoslávia, e uma guerra que é aqui, né, o Brasil com seu vizinho. Será que a gente não está se matando ou se deixando morrer? Ou criando ideias, pensamentos que legitimem a possibilidade de matar o outro ou deixar que matem o outro? Eu não, claro, é uma certa camada. Eu estou usando isso num tom metafórico, né? Mas o jeito que o Brasil está construindo a sua própria maneira de debate é guerra. É guerra. Não é dialógico. Não é, não é, olha, eu acho que tem que o Estado é inchado, eu acho que não pode. Ah, não, peraí. A gente está falando de Estado inchado ou quais são os serviços que a gente quer entregar? Quais não?
Vamos rever como é que o Estado produz, como é que o Estado trabalha. Ele é um player, então vamos discutir como trabalhar, o que pagar, o que manter, o que não. Vamos, é uma conversa tão complicada essa. Tem gente que entende profundamente de administração pública. É uma estrutura gigantesca. Mal e mal para entender que a minha pequena estrutura já é difícil, já não tenho tempo, já tenho que falar para um, porque não é isso. Você fala para gerir um sistema de trabalho que é o meu, que é pequeno, eu já tenho que falar com um monte de gente. Imagina se gerenciar o tamanho de um país que tem milhares de pessoas, é nessa escala. Você tem que ser muito competente para fazer isso e para conversar sobre isso. Então não dá para você falar, eu sou de esquerda, eu sou de direita. Isso é muito inconsequente. Você pode até falar, enfim, conhecendo um pouco, mas agora fica moda e você copia o outro e fala, eu sou de direita, menos Estado, por favor. Ei, é tão mais difícil que isso. Vamos sentar e vamos, né? Então, o que é Estado? Vamos começar do beabá. Por isso que eu digo, tem que ter educação política na escola, sim. Tem que, mas é assim, é urgente. É urgente, tem que ter tudo, tem que ter educação científica, página 1. Tem que ter, para começar, tem que ter escola. Mas como é que a gente organiza o que vai ser ensinado? É aí volta para a nossa conversa sobre o currículo. E a gente já teve. Também é um debate básico, lógico. É lei, é lógico, é o projeto curricular, as diretrizes, as bases. Por isso que eu digo, a gente vai refazer os livros de história, os livros de ciência, os livros de matemática, de língua. A gente, é isso, olha o tamanho do trabalho. Tem tanto trabalho para fazer e a gente discutindo aqui mamadeira de piroca, Jesus, ah, mas não. Aí me dá cansaço. Eu sei que eu mesma falei, ó, tá bom, vem aqui, eu fala que eu discuto, tá no delírio, tá, fala mais que é o meu trabalho, manda bala. Aham. Fala, não, espera um pouco, gente. Então, É sério, tem que. É simples assim, é sério. Não, não é, entende? A gente tem que trabalhar, não tem. E assim, só para organizar tudo que a gente está falando, assim, ó. Princípio do prazer, né? A gente vai e faz o luto do princípio do prazer, que funciona assim: busca do prazer, fuga do desprazer. Você vai cada vez mais querendo se refugiar numa ideia de pensamento mágico, de fantasia, de que a coisa vai te dar algum prazer por uma metodologia qualquer. Aí você vai levando paulada na cabeça. Essa é a tal da realidade que é inexorável. Até que você migra para o princípio da realidade, que não funciona no devaneio, na fantasia. Funciona como? No pensamento, na objetividade, na pesquisa e na ação, no trabalho para transformar. É isso que a gente está falando. E não tem saída, te juro. Você quer ficar na fantasia? Quer ficar na fantasia persecutória que seja, delirante, afirmações desconectadas da realidade, tudo bem, vai dar certo 1 ano, 2, 3, 4, vai reeleger, tudo bem, mas 20 não vai dar, 200 não vai dar. Não vai dar, sabe por quê? Porque a igreja já tentou queimar uma galera, porque a Terra é sim o centro do universo. Mas eu vou te explicar uma coisa muito simples. A Terra não é o centro do universo. Pronto, acabou. E ainda é redonda. maravilhoso. Bom, para fechar e encaminhar, ficaria horas aqui conversando com você, mas o que você dá de conselho para a gente fazer um uso saudável, se é que essa é a palavra, das redes sociais, num momento de pandemia, onde basicamente ela é a nossa companhia? Que seja para preencher a solidão ou que seja para fugir das pessoas que estão no seu redor. Ó, relações sociais e redes sociais, construa as que têm sentido para você. E eu diria assim, todas as relações sociais que te são caras, as reais e as imaginárias.
Porque essas aqui, elas são em parte reais e em grandíssima parte imaginárias, né? Elas são imagens, e elas são números, elas são, né, alguma coisa que não vai tocar com você. Então, vamos para as redes, porque ou é rede social que te ampara, ou é trampolim no precipício. Tem que ter a rede, mas assim, menos imaginárias e mais reais. Eu diria isso, mesmo que seja a partir de uma lógica virtual, mesmo que seja esta conversa nossa, que ela não é de corpo, mas ela é real, porque a gente está aqui agora, né? Então é isso. Qual é a rede social que você quer construir para você? Não gosto de conselho, mas eu gosto de pergunta. E qual é o valor da presença hoje em dia? Ah, é o valor máximo, porque ela é interdita, né? É simples assim. Agora, o corpo, eu acho que o corpo é muito mais potente do que a gente imagina, sabia? As células, o cheiro, eu não sei ainda o que acontece, acho que eu não vou viver para ver, porque eu só desconfio que o que acontece numa presença, desse sentido corpórea, real, a gente não sabe bem. A Tem gente, coisa, tem a coisas que gente a presença, que a linguagem não abarca da presença? Eu acho que é mais do que isso, tem coisa da física. Eu não estou indo numa ideia de transcendência, não é minha praia. Mas é assim, tem algo. Não sei, ó, vou viajar aqui, mas qual é o magnetismo? A Terra tem polo magnético. O CERN, aquele tubo gigante, né, entre a França e a Suíça, laboratório CERN para fazer bater, né, colidir partícula, é assim, você espalha o quê? Você espalha energia. Você espalha energia elétrica, eletromagnética que está no spin. Isso está girando na matéria. A gente não sabe nada. O que que é isso? Um corpo e outro corpo. O que que é isso numa comunicação mental? O que que é o inconsciente? O que está se passando? Daqui 300 anos, daqui a 1000 anos, o que a gente acha é a mesma coisa que eu consigo fazer essa viagem no tempo e me ver agora sem poder saber ainda. Por mais que eu seja curiosíssima, eu queira saber. Mas, enfim, então, aí que eu digo, tem algo no corpo, tem algo na presença, no embate, que a gente ainda não tem conhecimento para saber, mas que é profundo. É profundo. E, enfim, tem a ver com a mente. Não é só eu digo corpo porque é as partículas que estão aqui, mas tem uma transmissão simbólica. Não sei, eu iria por aí, mas eu já estou assim, como dizem aqui em casa, é o meu lado Cassandra, sabe? Ou seja, vamos passar por essa pandemia utilizando os benefícios do que essa comunicação virtual trouxe, mas vamos manter um foco na presença, que ela pode ter muito mais coisa do que a gente conhece, né? A presença e, sobretudo, a relação, mesmo que seja numa certa distância, que seja o mais próximo do outro e de você mesmo, né? Que seja eu vou usar uma palavra que nem sou muito fã dela, mas que você esteja inteiro naquilo, que você seja aquilo, né? Que você esteja podendo viver com o outro. Acho que é isso. Do que só com você mesmo, num monte de, né, voracidade dos símbolos e das imagens e tal, e você está perdido ali sozinho. Faz elo. Já que é rede, tece a rede. Faz ela. Lindo. Maria, Tá bom? obrigada. Acabamos em cima, hein? Que bom. Achei lindo. Acho que aqui a gente, sendo a lacaniana, não tem o negócio da hora de parar. Bem, então vamos no corte. Então, eu quero te agradecer e seguirei aqui zerando todos os seus vídeos.
Tá bom, então vamos lá, conversando. Isso, fazendo redes. Obrigada, querida. Um beijo para todo mundo que estava aqui com a Beijo, gente. tchau, tchau. Tchau. Oi, se você gostou desse vídeo, eu te convido então para se inscrever no meu canal, apertar o sininho para receber em primeiro lugar as notificações e acompanhando as várias ideias que circulam por aqui, assim como seguir as outras redes que estão aqui na descrição, tá bom? Até mais, até a próxima, a gente vai se cruzando por aí. Tchau, tchau.